a grande chave dessa questão é a educação. Se as pessoas entenderem que quanto mais elas se educarem, mais elas se apropriarem dessas informações e utilizarem de formas que nunca foram antes pensadas, olha, a gente vai ter novos avanços. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Pegue seu cafezinho, bora bater um papo. Hoje o papo é muito importante, muito interessante aos advogados, seja você jovem, seja você já mais velho de carreira. Vamos bater um papo sobre gestão de escritório com o mestre Rodrigo Gifone Rodrigues. Bruno, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse podcast. Vai ser um prazer debater esse assunto com você. É isso aí, eu estou muito feliz, muito empolgado com esse podcast. O Rodrigo é um grande mentor na minha vida, foi ele que me ensinou o pouco que eu sei sobre gestão, sobre advocacia, eu aprendi com ele. Então eu espero que vocês fiquem ligados e escutam atentamente esse podcast, que eu tenho certeza que vai ter muita informação de qualidade. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, manda para sua avó, para sua amiga, para o seu namorado, para o seu cachorro. Isso nos ajuda a crescer e trazer mais informações de qualidade para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar. O Rodrigo, só para apresentar melhor, né? O Rodrigo ele é formado em Direito pela Univiçosa. Exatamente. Ele é formado em Administração de Empresas pela UFV. Então, vocês já percebem aí que o currículo é muito bom. Ele também tem algumas especializações em Direito Civil, Direito Processual Civil. E vamos conversar, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos lá. Eu me lembro direitinho, a gente até comentou ali, sim, mas eu não esqueço dessa história no dia que o primeiro dia do meu escritório de advocacia, o primeiro dia de estágio que eu fiz com você me ensinou o que era a jornada de um cliente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Exatamente. Bruno, o que acontece? Bom, hoje nós temos uma grande questão com relação à faculdade de Direito, porque a faculdade de Direito hoje ela é muito dogmática. Então, basicamente, você vai lá para aprender o que diz a lei, o que diz a doutrina, a jurisprudência, etc. e tal. Mas muito pouco ou quase nada se discute sobre o empreendedorismo jurídico. Que, por exemplo, aquela pessoa que visa por exemplo, seguir uma carreira de advogado, ele em algum momento da sua carreira ele vai ter que atender um cliente, ele vai oferecer um serviço jurídico. E eu lembro, quando eu estava lá pelo terceiro, quarto, porque como eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, eu estava talvez no quarto, quinto de Direito e estava ali também no quarto de Administração. E aí um dos professores de marketing começou a discutir, você já parou para pensar o porquê ou como que as pessoas consomem as marcas? Se eu falar, por exemplo, de uma latinha com um invólucro vermelho, geladinha, gasoso, o que você já lembrou? Na hora, da Coca-Cola. Coca-Cola. Por quê? Porque a marca está tão desenhada na sua cabeça que ela te marca. Se eu te falar sobre, por exemplo, uma bebida de rótulo azul, que ela é energizante, dá vontade de fazer as coisas, você pensou em quê? Red Bull. Por quê? O Red Bull ele tem a marca, por exemplo, muito bem segmentada. Bom, e aí o que acontece? Como a gente não fala de empreendedorismo jurídico na faculdade de Direito, os advogados eles sofrem muito, são muito penalizados para que eles consigam obter os seus primeiros clientes e aí obter a sua carteira de clientes. E uma das questões que eu comecei a me questionar, isso muito antes de me formar, é como que eu vou atender esse cliente jurídico? Quais são as demandas desse cliente? Por que ele vai até um escritório de advocacia? Então, a gente precisa começar a pensar, a ter um pensamento um pouco mais disruptivo, no sentido de que as pessoas buscam um advogado para a solução de um problema, quando é possível de solucionar esse problema. Então, pensar sobre a jornada do cliente se torna um ponto fundamental nessa questão. Por quê? Por exemplo, para cada tipo de mercado jurídico, eu vou ter demandas muito específicas. Então, por exemplo, no direito do trabalho, eu vou ter uma demanda, no direito empresarial, eu vou ter uma demanda, no direito criminal, eu vou ter uma demanda, no previdenciário e assim por diante. Então, é muito importante que se entenda quais são as necessidades de cada um desses mercados
consumidores. Porque, por exemplo, quem toma Coca-Cola hoje em dia, a Coca-Cola, então, por exemplo, é um ótimo exemplo. Por quê? A gente, aproveitando aqui que a gente está no fim do ano, eles têm duas estratégias muito boas que as pessoas não param para observar, mas ela é muito interessante. Primeiro, o slogan de campanha, beba felicidade. O que isso tem a ver com direito? A gente vai chegar lá. Olha só que coisa interessante. Primeiro, ela não está vendendo uma bebida, ela está vendendo felicidade. Então, é o que há por detrás. Segundo, perceba na campanha, é sempre uma mesa redonda, a família está reunida. Então, o idoso toma coca, a pessoa, o adulto médio toma coca e as crianças tomam coca. Sabe o que isso quer dizer? Ele fideliza os clientes que já existem e ainda pensa de que essa criança de hoje é o meu adulto médio de amanhã, é o meu idoso de amanhã. Não é por acaso que essa marca é secular, ela já tem há quantos anos que ela existe. Então, a gente precisa trazer a ideia de como adaptar ferramentas de administração de empresas para dentro daquilo que é o do jurídico. Veja bem, a jornada de um cliente, por exemplo, no direito trabalhista, ela é diferente. Do direito previdenciário é diferente, do direito empresarial é diferente. O atendimento é diferente, o cliente é diferente. Quer ver um exemplo interessante? Por exemplo, eu acho muito engraçado, porque às vezes um colega chega e fala assim, pô, estou mexendo no direito do trabalho, mano, eu não fecho nenhum contrato. Eu falo, cara, mas a culpa é sua. Mas eu pedi ajuda, você veio me acusar. Eu falei, a culpa é sua. Aí eu pergunto para ele assim, mas como é que você está fazendo para fechar esse contrato? Primeiro, você escuta a história do seu cliente? Ah, não escuto não. Eu chego lá e falo que eu vou cobrar, sei lá, 2, 3 salários mínimos, ou que reza lá o Estatuto da OAB para entrar com a ação. Eu falo assim, mas espera aí. É sério isso? Você não parou para ouvir o que o seu cliente disse? Ele acabou de chegar e falou assim, eu estou desempregado. Sabe o que isso quer dizer? Ele não tem renda. Se ele não tem renda, como que ele vai te pagar 2, 3 salários? Meu amigo, ele está vendendo almoço para comprar a janta. E outra coisa, se a primeira palavra dele é estou desempregado, ele quis dizer estou desesperado, me acalme. E outra, ele já te deu a primeira objeção dele para fechar o contrato. Exato. Se você não pensar em como vencer as objeções do contrato com o cliente, sabe o que vai acontecer? Você não vai fechar o contrato. Não vai. Então, Rodrigo, mas então quer dizer que no dia do trabalho tem que ser tudo no êxito? Depende. Você tem que avaliar o caso. O contrato não é a primeira coisa a colocar na mesa. O contrato é consequência de um bom atendimento. O cara falou, eu estou desempregado, doutor, eu preciso receber o meu seguro-desemprego para honrar, para botar literalmente comida na mesa. Peraí. Então, se você não está ouvindo esse cara, que ele está dizendo que acabou de ficar desempregado e que não tem como, peraí, vamos propor um contrato de êxito. Se o cara está de carteira assinada, ele já tem os direitos, a própria lei garante isso. E se não tiver de carteira assinada, tudo bem, o risco é maior, mas pontue isso com o cliente, jogue limpo com ele. Beleza, vença as objeções e feche o contrato. Quem é responsável pelo fechamento do contrato, Bruno, é o advogado. Porque é o advogado que vai convencer o cliente de que ele é o profissional mais capacitado para fechar o contrato. Veja só, Bruno, uma das coisas também que me fez pensar muito sobre a questão da jornada do cliente, e não só sobre a jornada do cliente, mas todo o aspecto empresarial que envolve a advocacia, é o fato de que hoje, no Brasil, nós somos 207 milhões de brasileiros e nós temos 1.400.000 advogados. Sabe o que isso quer dizer? Que tem um advogado para cada 200 brasileiros. Ou seja, há uma concorrência é um mercado ultra concorrencial. E você falou muito bem, concorrencial, mas não está saturado. Não está saturado. Por quê? Falta qualidade. Falta qualidade, falta pensar escritório de advocacia como uma estrutura empresarial. Veja bem, o Estatuto da Ordem fala, o Código de Ética fala, não é uma atividade mercantil, mas o que não quer dizer que não tenha elementos de empresa dentro de um escritório. Se eu não pensar, por exemplo, que eu preciso setorizar o escritório, ou seja, eu preciso ter um setor financeiro, eu preciso ter um setor de marketing. Ô, Rodrigo, mas pode fazer marketing? Pode. Existe um provimento da OAB hoje que autoriza que seja feita marketing jurídico. Desde 2021 que desde 2021. O provimento, ele limita as ações de marketing. Você não vai fazer ação de marketing de qualquer maneira, mas que ele permite, ele permite. Eu vou precisar também de um setor chamado Sistema de Informação Gerencial. Às vezes eu chego para um colega e falo assim, você tem quantos processos no seu escritório, se ele estiver mexendo com contencioso, né? O advogado clássico que vai para o litígio? Não sei. Falei, ué, você não sabe quantos processos você tem?
Quantos casos você tem para entregar no escritório? Que é o seu estoque de petições a entregar. Ah, não, eu também não sei, não. Falei, ué, mas se você não sabe isso... Não tem um sistema simples de Simples. gestão. Ele não sabe quanto que ele ganha, ele não sabe quantos clientes ele atendeu, falta atender, quantos casos que estão em andamento, quantos que foram finalizados, quantos que chegaram no escritório dele. E isso eu fico muito intrigado. Por quê? Porque se a advocacia ela não pensar que ela precisa trazer para si elementos de empresa, vai continuar fazendo como os incas, os maias e os astecas fizeram. Você está entendendo? Exato. Tem advogados que ainda digitam todas as suas petições. Eu falo, eu não consigo entender isso. Eu pergunto para ele assim, você por acaso é máquina de escrever para ficar digitando? Porque se você consegue criar modelos, usar o Ctrl+C, Ctrl+V, para pelo menos a estrutura básica da tua petição tá pronta, por que você vai ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V? Não, e sem contar outra coisa, né, Rodrigo? Hoje a gente tem inteligência artificial que se você tiver competência, ela faz tudo para você. Pois é, e aí você pensa, por exemplo, né? A gente falou aqui dos elementos de empresa, aproveitando para também falar sobre inteligência artificial. Então a gente precisa do financeiro, do marketing, a gente precisa de uma estrutura operacional que vai pensar desde o mercado em potencial, cliente em potencial, cliente, andamento do processo, pagamento até o arquivamento desse caso. Até para você conseguir precificar, porque, por exemplo, se você pega um caso, vamos supor, o direito de trabalho é contrato de êxito, mas quanto tempo esse processo dura no seu escritório? Justamente. O valor que o cliente tem para receber lá na frente vai ser satisfatório, vai compensar os meses trabalhados? Exatamente. Eu não sei se você vai se lembrar. Eu falei assim, ô Bruno, R$4.000 é muito? Aí você falou assim, 4 mil, você era estudante ainda na época, né? Na época que você fazia estágio lá comigo. Você falou assim, não é um dinheiro ruim, é um dinheiro bom. Eu falei, e se você botar 4 mil em um ano? E em 2 anos? Em 3 anos? E divide isso pelo número de meses, pelo número de dias, você vai ver que vai dar... Pelo número de horas. Pelo número de horas, você vai ver que isso vai dar centavos para você estar na incumbência, na atribuição de você... ser o monitor daquele processo. E olha que coisa interessante, Bruno, aproveitando que você falou sobre inteligência artificial, e eu sou um aficionado por gestão, o que acontece? Olha que coisa. Nós estamos vivendo hoje a 6ª revolução industrial, e as pessoas não se deram conta disso ainda. A informação hoje, ela se renova a cada 73 dias. Tipo assim, antes era anos, por exemplo, veio do computador, aí depois veio mudando. Bruno, hoje eu chego a te dizer que talvez a gente já tenha, esse número já seja muito menor. Vou te dar alguns exemplos de situações, só para a gente fazer uma breve retrospectiva histórica, para entender como que esse momento que a gente está vivendo hoje na humanidade, ele é um momento que vai mudar a história da humanidade. Olha só. Quando a gente teve a primeira revolução industrial, basicamente, o que o homem fez? Ele saiu da manufatura e foi para a maquinofatura. A máquina ajudava o homem a fazer determinadas coisas. Por exemplo, o tear, ele deixou de ser totalmente manual e passou a ser mecânico. Na segunda revolução industrial, a gente tem máquinas que elas já conseguem fazer mais coisas. Elas permitem uma automação e a produção industrial em larga escala, né? No meio disso, a gente teve 2 grandes guerras mundiais que também afloraram e fizeram acelerar esse processo. Década de 60 e 70, a gente tem o surgimento do computador e da internet, 3ª revolução industrial. Imagina o seguinte, estava vendo um documentário outro dia, um telegrama para ser escrito, ele levava 72 horas para cruzar o Atlântico, entendeu? Ou mais dias, dependendo do tamanho da mensagem. Hoje a gente faz uma comunicação instantânea. Hoje é tudo imediato. Então, 3ª Revolução Industrial. Rodrigo, qual que foi a 4ª Revolução Industrial? Internet das coisas. Uber, iFood. Hoje você pede as coisas. Incrível, outro dia eu fiz um teste, muito legal, inclusive. Eu falei, caraca, é a própria modernidade, né? Minha esposa tinha viajado com a minha filha. Eu falei assim, quer saber? Tô indo para casa, vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui no aplicativo que enquanto eu estou indo para casa, a pizza vai chegar lá. Uhum. E chegou praticamente junto comigo. Eu falei, maravilha, olha que coisa incrível, internet das coisas. Veja bem. E você ainda deu sorte, porque geralmente é bom. Exatamente. 5ª Revolução Industrial. Onde que a gente está? Surgimento da inteligência artificial. Essa inteligência artificial consegue criar e fazer várias atividades que são repetitivas para o ser humano. Onde que entra a 6ª Revolução Industrial? Inteligência artificial generativa. Esse é um exemplo. O seu próprio logomarca é um exemplo de inteligência.
ela cria o conteúdo. Então, isso vai fazer com que o profissional que faz as coisas como ele sempre fez, ele é um profissional absolutamente defasado. Eu vou dar 2 exemplos de como que a gente está vivendo um momento histórico na era da humanidade e as pessoas não fazem ideia do quanto que é isso. Primeiro, o foguete deu ré, porque o Elon Musk estacionou o foguete. O Musk é super polêmico, ele é mesmo, não há dúvida disso, mas ele deu ré num foguete. E quer que você goste ou não, isso é um invento gigantesco. Outro exemplo, ele habilitou essa semana, por exemplo, um carro 100% autônomo. Falei, gente, estou vendo um capítulo dos Jacksons. Aquele desenho de criança, lembra? Que chegava. Bom, a gente tem hoje... Chegou a era, né? A gente tem hoje impressoras 3D que no Jacksons tinha uma imagem de que ela idealizava um negócio e o produto aparecia. Isso é impressora 3D. A única diferença de um para outro é a velocidade, porque no Jacksons era instantâneo. Mas isso é uma questão de tempo também. Sim. Então, veja bem. Outro dia eu vi, só te cortando, uma impressora 3D, ela fez um tubarão móvel. Exatamente. Não, e aí o que acontece? Hoje a gente precisa pensar em novas formas de nos adaptarmos a essa nova realidade. As ferramentas estão disponíveis para as pessoas, entende? E a tecnologia, ela veio para ajudar as pessoas, você entende? É uma otimização. É uma otimização, por quê? Aí muita gente fala assim, poxa, mas eu sou advogado autônomo, eu não consigo fazer nada. Eu falo, mas não consigo fazer nada por quê? Por qual motivo que você não consegue fazer nada? Você está adotando tudo aquilo que você pode para dentro de uma empresa? Por exemplo, hoje em dia você tem automações, tem robôs, por exemplo, que conseguem automatizar uma série de operações dentro da tua empresa. Por que você não está usando robô? Se você poderia pagar por ele. Não, e ele está barato. E não precisa ser um robô super caro, estruturado. Vou te dar um exemplo. A gente estava conversando ali, eu estava te falando que eu hoje atuo no subnicho do direito bancário à busca e apreensão. Sim. Eu tenho toda a minha estrutura pronta. Então, eu mesmo criei, que é possível fazer dentro do ChatGPT um robô. Eu treinei ele para ele entender todas as teses da ação. E a única coisa que eu faço oi, vamos fazer uma ação de busca e apreensão. Ele me dá as perguntas. Aí o que eu faço? Confiro o contrato, confiro o processo e faço as respostas. E a partir disso, ele já me dá todo o parecer do caso sobre as teses que são favoráveis, sobre as teses que não. E eu passo isso para o meu estagiário. Sim. Aí o estagiário vai lá, pega o modelo e só troca. Sim, e esse é um ótimo exemplo de como que o uso da inteligência artificial, por exemplo, ele pode, quando bem utilizado, ser um propulsor de novas ideias. O que eu falo é o seguinte, por exemplo, lá na Gifone Advocacia, por exemplo, a gente tornou o escritório 100% online. Nós tivemos uma situação, por exemplo, essa semana, onde a luz do bairro onde eu estava caiu e o que aconteceu? A operação se manteve. Se manteve por quê? Porque nós temos um gestor de tarefas, o gestor é todo online, todos os documentos estão online, todos os arquivos e informações necessárias estão online, os meus colaboradores foram para suas respectivas casas e a operação seguiu normalmente. Sem solavancos, sem grandes complicações. Então, hoje, eu falo o seguinte, hoje quem estiver alheio ao digital é como se ele não pertencesse ao mundo. Só para você ter ideia, no Brasil, quase 100 milhões de pessoas usam o WhatsApp. Quem não sabe usar o WhatsApp, está fora. Rodrigo... E ainda tem um ponto muito interessante no WhatsApp, que as pessoas acham que o WhatsApp é só para mandar mensagem. O WhatsApp tem ferramentas comerciais incríveis. Sim. Não, eu vou dar um exemplo. As pessoas falam assim, Rodrigo, mas eu não gosto do Instagram, etc. Eu falo assim, olha, são cerca de 70 milhões de usuários no Instagram. E o brasileiro médio passa cerca de 3 horas por dia no Instagram. Ou seja, ele está vendo muito conteúdo toda hora, o tempo todo, porque nós estamos na era da informação. A informação hoje ela é passada com muita velocidade e para muita gente. A pessoa, às vezes, um colega chega e fala assim, cara, mas eu só tive 300 visualizações no vídeo. Peraí, 300 visualizações? Que dia que você tem 300 visualizações no seu escritório? Deixa eu te falar. Isso! Quantas vezes você teve 300 pessoas que foram ao teu escritório? Ou mais, 300 pessoas é uma sala de cinema.
completa, gigante, cheia, 1000 visualizações, você encheu um pequeno estádio ali com pessoas. Se você teve 10, 20, 200 mil visualizações, 60 mil visualizações, você já encheu um Maracanã de gente vendo o que você está fazendo. Aí qual que é o ponto que eu vejo nisso aí? O advogado, ou seja lá quem está produzindo conteúdo, ele preocupa com o número de visualizações que ele está tendo. Mas ele não se preocupa com o objetivo que ele quer com o vídeo. Sim, porque... Como que ele vai converter o cliente com aquela informação que ele está levando. Exatamente. Porque existe um problema na questão do marketing, porque eu falo que existem métricas de vaidade. Né? Então, por exemplo, mas curtem muito o meu conteúdo, ou eles visualizam muito o meu conteúdo, interagem muito com a página. Olha... Se você não está fazendo isso para você celebrar o seu próprio ego, e se o seu objetivo é ganhar dinheiro com isso, o que você deve se preocupar é qual que é a tua taxa de conversão. Às vezes o colega chega, às vezes ainda no offline, né? Ele pega lá e fala assim, pô, Rodrigo, esse mês que tu estava lotada, atendi 100 pessoas esse mês. Eu falei, beleza, quanto dinheiro que entrou no caixa? Ah, não, entrou R$1.000. Ué, então você perdeu tempo com 99 pessoas. Porque se isso não fechou o contrato, eram todos leads desqualificados. Exato. Ou às vezes não era o script de negociação foi mal feito. Pode também ter acontecido o fato de não pensar na jornada do cliente. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, no escritório lá, na Gifone Advocacia, o que aconteceu? E aí, contando um leve detalhe, olha, como é que eu posso otimizar essa jornada? Como é que eu posso torná-la mais ágil, mais eficiente, aonde o cliente coopere para que eu chegue ao fim? Então, isso a gente precisa pensar, a gente precisa fazer com que as pessoas não tenham esse pensamento engessado de que o digital não funciona. Espera aí, chegou 100 pessoas, você só fechou 1, 2 contratos, a sua taxa de conversão é ruim. Se você tem visualização demais e pouca venda, é sinal de que a sua conversão é péssima, entendeu? Então, e aí, mais uma vez, a importância da gestão. Porque, por exemplo, se você metrifica esses dados... Sem dúvida. Tem 100 visualizações. Eu fechei um contrato. Aonde que está o gargalo? Eu errei na negociação? O lead era qualificado? Quem que é seu lead qualificado? As pessoas não têm uma persona... Que é, por exemplo, o meu lead é um homem de 33 anos, Sim. não sei o quê. Por exemplo, no marketing, a gente tem uma ferramenta muito interessante que você pode adaptar ela para qualquer estrutura, que é os 5 P's do marketing. Preço, praça, promoção, produto e público. Opa, peraí. O jeito que eu atendo o meu cliente trabalhista não é o mesmo que eu vou atender o criminal, não é o mesmo que eu vou atender o civil, não é o mesmo que eu vou atender o empresarial. Se você pegar outro lado da moeda, do direito empresarial, que é uma área que eu atuo bastante, o empresário chega para você e fala assim, doutor, como que eu faço para reduzir esse custo? Ele não está nem aí se o TST, o TRT, entende disso ou daquilo. A questão é o seguinte, como que eu posso, dentro da regra, reduzir o custo da rescisão? Como que eu posso fazer para fazer com que isso aqui seja o menos arriscado financeiramente para a minha empresa? Opa, peraí, ele está te dando um alerta, ele está te dando uma objeção de mercado. Você precisa levar isso em consideração no teu portfólio de negócios. Se a gente não pensa no portfólio e na forma como isso vai ser feito, a coisa fica absolutamente aleatória. Por exemplo, voltando no caso da pessoa que fechou um contrato com 100 visualizações. Sabe qual é a taxa de conversão dela? 1%. Para cada 100 visualizações, ela vai fechar 1. Porque ela poderia amplificar a métrica. Dessas 100 visualizações, que é aquela pessoa que... Estou só dando uma olhadinha, né? Dessas pessoas, quantas que você atendeu? Quer dizer que 100 pessoas sabem da sua marca agora, mas e aí? O que essa marca diz para as pessoas? Por que essa marca diz? É igual eu falo, eu sempre brinco, todo mundo chuta a bola, mas nem todo mundo chuta a bola que nem o Neymar, nem todo mundo chuta a bola que nem o Cristiano Ronaldo, ou como o Messi. Chutar a bola todo mundo chuta, mas e chutar com qualidade? Por que um passe vale muito mais do que outro? Porque existem elementos. Olha, a qualidade que o Cristiano Ronaldo chuta é incrível. Mas o do Messi também. O que ele fez? Treinou, avaliou e metrificou o que ele estava acertando. E corrigiu e foi de novo. Exatamente. Essa é a vida. Mas aí o que acontece hoje na advocacia especialmente? Eu vejo muito que os advogados não têm planejamento nenhum.
Nenhum. A coisa é feita de forma absolutamente aleatória e ele vai num sistema, que é uma metodologia de pesquisa, mais velha do que andar para frente, que é tentativa e erro. Ele tenta e erra, tenta e erra. Só que planejar é o ato de antever o que vai acontecer. Nós somos o único animal da natureza que conseguimos fazer isso. Nós conseguimos criar projeções para o futuro. Ô, Rodrigo, mas você está pedindo para eu adivinhar o futuro? Não. Mas tem coisa que é fato. Se um prazo de defesa leva 15 dias, e se você deixar para fazer no último dia, a chance de você perder ou fazer esse prazo de qualquer jeito é imensa. Mas eu não estou falando sobre prever o futuro, eu estou falando sobre fatos. E contra fatos não há argumentos. E vamos combinar que se você não tem um aplicativo simples ou uma planilha de gestão de tarefas, você vai passar um dia corrido, vai passar 2 dias, eu fui levar minha filha, fui aqui, fui ali, você esquece, cara. E vai estourar o prazo, ou você vai perder. E aí o que acontece? Pode vir um processo de indenização, você pode sofrer um processo disciplinar no Conselho de Ética. Então, a gente tem que pensar, poxa, e hoje isso que eu fico impressionado, porque o que não falta, Bruno, são aplicativos gestores de tarefas. Você tem o Todoist, você tem o Asana, você tem o Notion, que é um que eu sei que você gosta. Enfim, e todos esses aplicativos estão à disposição das pessoas. E as pessoas não se encarregam de utilizar. Eu falo, muitas vezes não se aceita fazer nem o básico, que é usar uma agenda manual, entendeu? Sendo que você tem o Google Agenda lá, que faz funções muito mais incríveis. Então, integra com tudo, né? Integra com tudo, resolve tudo, organiza tudo. Então, assim, a gente precisa, a ordem agora é modernizar. As pessoas precisam modernizar as suas gestões. E isso eu não estou falando exclusivo para escritórios de advocacia. Qualquer pessoa que pense em vender tem que pensar em modernizar a sua gestão. Vou te dar só um exemplo, só para ver como é que esses mercados são imensos, ok? O iFood é um mercado hoje de 3,2 bilhões de reais. Olha o tamanho da empresa. Os caras eles nem fazem a comida. A maior empresa de entrega de comida do mundo não faz comida, que é o iFood. A maior empresa que transporta pessoas no mundo não tem um carro na sua frota, que é o Uber. Peraí, a gente tem que pensar sobre isso. Existe um motivo para isso acontecer. Peraí, uma das maiores empresas no Brasil hoje que transporta passageiros de um lado para o outro é a Buser. E ela não tem caminhões em sua frota. São todas pessoas autônomas que compõem a frota. Peraí, a gente precisa pensar sobre isso. Existem novas possibilidades de mercado. E aí, Bruno, uma das coisas que eu falo também e que a gente tem que levar em consideração... Só antes de você... você falou de mercado antes de você continuar... E isso, para mim, é a primeira coisa que todo advogado, ou seja, qual profissional for, devia fazer. Eu vou começar meu negócio, faz uma pesquisa de mercado. Exatamente. O que está em alta? Por exemplo, isso que eu falo... e aí, aproveitando o gancho, para o seguinte. O que acontece? Hoje, a Faculdade de Direito, a nossa grade curricular, ela é uma grade curricular onde carroças e cavalos ainda estão nas ruas. Onde você estudou sobre direito digital? Não tem. Não se discute direito digital, mas espera aí, olha quantos contratos são feitos pela internet. Você vai no Facebook, se cadastra, você fala, li e aceita os termos de uso. E a gente não sabe o que está aceitando. As pessoas estão fazendo contratos de empréstimo consignado, botando a carinha no aplicativo e não fazem ideia do que estão fazendo. Não, muitas vezes elas não estão nem fazendo, né? Não estão fazendo. E, por exemplo, direito digital, um exemplo, empreendedorismo jurídico, criatividade, tecnologia jurídica. Quais matérias dessas você viu? Não viu? As faculdades de Direito no Brasil, e isso é uma crítica que eu tenho muito grande, é um verdadeiro estelionato jurídico. É um estelionato educacional. Por quê? Porque os estudantes não estão sendo preparados para a realidade. Bruno, a inteligência artificial agora, ela consegue pegar uma imagem sua na internet, ela consegue modificar o teu rosto e te inserir. Aí eu te pergunto, e se inserirem uma foto sua na cena de um crime? Você, advogado, está preparado para resolver? E se falsificarem um controle de ponto, lançarem no PJE, você consegue pedir a perícia e estabelecer que aquele documento é ideologicamente falso? Porque é isso que está muito prestes a acontecer. Então, peraí, a gente está pronto para isso? As faculdades estão modernizando e preparando os advogados para os novos desafios? Porque é isso que você falou. Tem 1.400.000 advogados? Tem. Porém, tem muita gente que está fazendo só o basal. É mais do mesmo.
é mais do mesmo. E não procura diferenciação. A pessoa não procura um nicho, não procura uma pesquisa de mercado, ela não procura se especializar para que ela seja boa em alguma coisa, entendeu? Quer sair e fazer assim, eu vou sair e vou fazer o que eu aprendi, tudo. Mas você não aprendeu tudo. Porque Exatamente. na hora que você... tipo assim, você teve uma base de tudo. Né? Isso aí se você estudou muito na faculdade. Sim, se você foi aquele aluno regrado, aplicado, constante, focado, Sim. você aprendeu uma base do direito. Mas você saiu dali, meu irmão. Você não sai aprendendo a fazer um protocolo. Sim. Vou te dar 2 exemplos de startups que me ocorreram aqui, e só para mostrar como existe mercado para crescer no Brasil. Vou te dar um exemplo primeiro dos Estados Unidos, uma empresa chamada, salvo engano, LegalTex. Qual que é a ideia, basicamente? A empresa, um grupo de advogados se reuniu e eles fizeram o seguinte: nós vamos montar uma empresa que faz respostas para multas de trânsito, porque os Estados Unidos têm uma quantidade de multas de trânsito fenomenal, absurdo. Então, primeira coisa, eles perceberam um mercado em potencial, ok? Que é multas de trânsito. Aliás, matéria esta que a gente nem tem na faculdade. É uma matéria optativa ou facultativa, ou quem quer especializar tem que buscar estudar fora. Aí olha só o que eles fizeram, só assim, beleza, então eu já achei o mercado. Só que é muito grande e os valores das multas são muito pequenos. Então, para eu botar um ser humano para fazer, o custo operacional vai ficar muito alto. O que ele fez? Ele pegou, dentro desse mercado em potencial, e falou assim, quais são as multas mais recorrentes? Um exemplo que eles falaram lá, excesso de velocidade. O que eles fizeram? Eles treinaram uma inteligência artificial para desenvolver as principais teses para aquele tipo de situação. Resultado, treinaram a máquina para ela ler o documento, faz a defesa. Pelo que eu entendi, é o único trabalho manual que a empresa tem é protocolar a defesa no órgão de trânsito. E detalhe, eles têm uma promessa, porque lá nos Estados Unidos, né, a Association Bar, que é a ABA, que seria a nossa OAB aqui no Brasil, ela tem regras completamente diferentes, inclusive com relação à mercantilização. Propaganda deles, se eu não ganhar a multa, eu te devolvo o dinheiro. Os caras entraram para esfolar o mercado jurídico. Nós fizemos no Brasil, rapidinho você é preso. No Brasil, fizeram uma empresa semelhante, que eu não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, com a mesma proposta. Até porque a gente não está sendo pago para fazer publicidade, né? Enfim. Né? Então, se você quiser fazer publicidade, vem no podcast do Bruno. Bota uma plaquinha, né? Aqui na hora. Exatamente. Né? Mas aí que tá. É um exemplo interessante de como que as pessoas estão buscando. Por exemplo, eu não sei se você viu, recentemente a ANAC no Brasil e outros, o Ministério da Justiça, começou a se mobilizar contra as startups. Olha o que foi feito aqui no Brasil. As startups estavam comprando direitos creditórios das pessoas que perderam a bagagem e entrava com uma ação, sendo que esse crédito já havia sido cedido antes. Então, por exemplo, você teria 5 mil para receber de dano moral, essa empresa compra o teu crédito, te paga 3.500 na hora, e você cede o crédito. E ela entra com a ação no seu nome para fazer toda a tramitação legal. O que aconteceu? Inundou as companhias aéreas de ajuizamento de ações. Igual, por exemplo, muito se fala sobre advocacia predatória, mas eu não acho que a advocacia é predatória. O que eu acho que aconteceu é que aumentou-se muito o acesso como nunca antes. Porque eu falo assim, se você for pensar, vamos fazer uma análise aqui rápida. São 200 milhões de brasileiros, 200 e poucos milhões de brasileiros, só somos 1 milhão e 400 mil advogados e só tem 80 milhões de processos na justiça. Então, para cada brasileiro, para cada 2 brasileiros tem um processo. Se você for pensar, é pouco. Pelo número de problemas que a gente tem buraco na rua, a gente tem problema de saúde, a gente tem problema de educação, entendeu? Consumidor o tempo todo. Consumidor, por exemplo, ele viola o tempo todo. Né? É o produto que não entrega com defeito, é o serviço que não é prestado de forma incompleta. Se a gente parasse para pensar mesmo na quantidade de problemas que existem, eu lembro de uma vez que eu fiz uma propaganda, uma publicidade, né, no escritório educativo, dizendo o seguinte: não é normal cair num buraco na rua. Um cliente foi lá no escritório, viu o post no Instagram e ele ganhou 10 mil porque ele passou no buraco,
caiu de moto, se quebrou todo, quebrou a moto toda, ele ganhou os danos materiais e os danos morais em uma ação. Mas imagina quantas pessoas não passaram naquele buraco, não caíram, não quebraram e não tiveram prejuízo. E então, não viram seu vídeo. E não viram o vídeo. Porque se tivesse visto, talvez o Gifone estava lá, contratado. Então, a grande questão que a gente precisa pensar é que existe uma camada realmente de que talvez não esteja ajuizando da melhor forma possível, mas eu acredito que ela é uma demanda reprimida. E essa demanda, à medida que as pessoas estão sabendo e conhecendo mais dos seus próprios direitos, elas estão, então, se conscientizando e ajuizando cada vez mais as suas ações. E essa que é a importância da produção de conteúdo para o advogado. Exatamente. Porque a produção de conteúdo para o advogado é a vitrine da loja dele. Exatamente. É gratuito, tem que ser gratuito. A loja de roupa cobra para colocar um manequim e uma roupa bonita na vitrine? Não, ela coloca lá porque ela quer vender. E pior, ela ainda paga por isso, porque tem um aluguel. Ela paga ainda para fazer isso para você. E aí você. a gente tem uma ferramenta gratuita para mostrar o nosso serviço, para mostrar a vitrine, e eles não querem fazer. Não quer fazer. E aí que eu falo o seguinte, por exemplo, às vezes tem pessoas que eu falo o seguinte, às vezes você não tem o tino para coisa, não é a sua carreira. Eu não quero ser advogado, mas o advogado atual, ele tem que ser um advogado sintonizado com essas questões. Por quê? Porque é necessário, é importante, é urgente. Por exemplo, semana passada eu fiz um contrato, olha que coisa mais doida. O meu cliente está nos Estados Unidos. Ele me ligou porque ele viu a propaganda do Instagram e falou, briguei com a minha esposa, estou me divorciando, ela voltou para o Brasil. Você faz o meu divórcio? Tudo feito de forma online. Um atendimento internacional. Em Viçosa. Uma outra vez foi uma regularização de uma propriedade. A cliente estava em Lisboa, Portugal. Ela me ligou, veio o número lá. Inclusive, eu até cobrei muito barato na época, ela falou, porque era. Depois eu fui fazer a conversão do câmbio, falei, realmente, podia ter cobrado mais e não cobrei. Não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença, porque para ela estava 1:6, então, na verdade, ia ser um ótimo negócio. Podia colocar pelo menos uns 2, 3. Exatamente. Então, assim, Bruno, a gente precisa ter um pensamento na advocacia disruptivo. A gente precisa. Rodrigo, mas é muito difícil eu assumir tantos setores da empresa. Eu concordo. Não é fácil mesmo. Mas você começou. Exatamente. E sozinho. Porque quando eu cheguei lá, toda você só tinha vez. estagiário. Exatamente. Hoje a equipe do escritório são 10 pessoas, mas, por exemplo, toda empresa ela começou pequena. Toda empresa começou pequena. E aí, Bruno, eu vou até aproveitar para puxar o gancho para uma outra questão em que as pessoas não estão prontas para discutir esse assunto. A Amazon era uma empresa dentro de uma garagem. A Amazon. Cara, tem uma entrevista, deixa eu só te cortar rapidão. Sim. Tem uma entrevista do Jeff Bezos, Sim. já há muito tempo atrás, que o entrevistador fala para ele assim, o entrevistador rindo da cara dele, Sim. falando para ele, cara, como que você acredita que a sua empresa é uma empresa boa se todo ano você está tomando prejuízo? Porque os primeiros anos da Amazon foi prejuízo. Tipo assim, ele ainda brincou ainda, você está aqui falando feliz e rindo que sua empresa deu 12 milhões de prejuízo. Aí ele dá uma resposta muito séria. A minha empresa é uma empresa futura. Eu estou aqui para investir. O nosso esquema de trabalho, o nosso modelo de trabalho, ele é inovador. E as pessoas estão se acostumando com isso. E agora ela vai dar prejuízo, sim, mas daqui 1, 2, 3 anos ela vai... Inclusive, jornada do cliente, aproveitando pegar o gancho da Amazon. A Amazon foi uma empresa de garagem. O que eles fazem hoje para conquistar o cliente? Eles trouxeram uma métrica de mercado que todas as grandes empresas operacionalizaram da mesma forma, que é o quê? Eu prometo te entregar no dia 30, dia 25 está na sua porta. Porque se eu entrego antes, você fica mais feliz. Se eu entrego depois, você fica muito bravo comigo. Exatamente, não compra mais. Então, o que acontece? Esse é um exemplo. Mas eu quero puxar para uma outra questão. A Apple, por exemplo, era uma empresa que também foi fundada por um grupo de garotos que numa garagem eles fizeram os primeiros computadores. Qual que era o foco? O desempenho do produto. Todo mundo sabe qual é esse produto da maçãzinha. Por quê? Foco na qualidade, foco na jornada do cliente, foco no pensamento disruptivo.
Quando a Apple lança o primeiro iPhone, todo mundo estava digitando no botão, ela foi a primeira lançando touchscreen. Ela falou, olha, eu sou o futuro. E ela chegando e realmente destruiu o mercado todo. Né? Só que tem um ponto importante nessas empresas e que isso muda substancialmente tudo. Você acha mesmo que o Jeff Bezos fez todas as entregas? Ele pessoalmente fez? Claro que não. Você acha que o Steve Jobs, que era o dono da Apple, ele construiu todos os computadores? Não, ele fez o protótipo. Ele fez um excelente protótipo. E esse protótipo foi replicado milhares e milhares e milhares de vezes. E às vezes nem foi ele que fez as atualizações, foi os programadores. Ele Exato. Tava lá. Eu falo que tem 3 tipos de pessoas. A gente tem as pessoas 0 a 1, a gente tem as pessoas 1 a 10 e a gente tem as pessoas 10 a 100. O que é a 0 a 1? A 0 a 1 é a que tira do nada. Então ele tirou do nada a ideia. Ele tem os programadores. Os programadores são o 1 a 10, porque os programadores dele precisam criar novas possibilidades, novas atualizações em cima do 0 a 1. E você sabe como é que ele foi no 0 a 1? Steve Jobs, só contar uma curiosidade, porque eu li muito sobre a história dele. Ele, um dia, o insight dele foi o seguinte, ele estava no escritório dele de casa e o escritório estava muito bagunçado, mas assim, horrivelmente bagunçado. Tinha uma série de projetos faltando completar alguma coisa. E ele falou assim, e se fosse possível colocar tudo dentro do celular? Tudo dentro de um aparelho que tivesse todas essas capacidades e fosse um aparelho inteligente. Olha o nível da questão. O Bill Gates foi no mesmo caminho, tanto é que eles criaram aplicativos concorrentes, certo? Então, por exemplo, a máquina de escrever deu origem ao Microsoft Word, no caso do Windows. No caso da Apple, o sistema Linux, então, deu todo ao sistema LibreOffice. Então, olha, Word, Excel, PowerPoint, foi tudo para dentro do aplicativo. O que mais que ele fazia? Ficheiros, arquivos em pasta. Ele falou, não, vou criar um sistema de pastas e vou colocar dentro do meu aparelho. Pô, se esse aparelho também tocar e eu conseguir fazer ligações, eu não preciso ir até outro lugar para fazer ligações. Poxa, se esse aparelho também conectar à internet, e se eu também puder ouvir música e ter um momento de lazer e ter um momento de jogos com ele? Olha quanta coisa ele foi colocando dentro do aplicativo para tornar um telefone um smartphone, ou seja, se tornou um telefone inteligente. É por ali, por conta de um pensamento disruptivo, ou seja, vai do 0 a 1, como você estava dizendo. E pensando no cliente. Ele pensou em quem ia escutar, e quem ia assistir, em quem ia fazer. Sim. E aí você leva o melhor para o seu cliente, mas primeiro você precisa Exatamente. conhecer Uma das coisas que ele se incomodava muito era o fato de que ele gostava muito de ouvir músicas, e ele era muito ativo, e que ele tinha que fazer uma coleção de CDs. Ele falou, mas e se eu tivesse uma biblioteca de mídia? Foi assim que surge o iTunes. O iTunes surge porque ele é uma biblioteca de mídia onde todas as suas músicas ficam organizadas. Não estou aqui para fazer propaganda da Apple, até porque todo mundo conhece o iTunes, mas a ideia, é isso que é importante da gente chamar a atenção. É identificar, né, Rodrigo? Porque a pesquisa de mercado, às vezes a pessoa acha, pesquisa de mercado, vou andar na rua aqui e vou ver o que o outro... Não, cara, olha quem deu certo. Exatamente. Olha quem fez outro exemplo de empresa futura. A Netflix foi uma empresa futura. Quando a Netflix surgiu, ela também não era uma empresa que dava lucro. Qual que era a ideia da Netflix? Olha como é que eles foram precursores. Na época, a maior rival da Netflix era a Blockbuster, que fazia o aluguel de vídeos VHS. Então, você ia... Era até... o Brasil também absorveu a tradição rápido. Você ia até a locadora, alugava o vídeo, ia lá, tinha que rebobinar, devolver na locadora. Eu peguei essa pois é, pra você ver. Estamos entregando aqui a data de nascimento. Mas, Nossa enfim... senhora, tô vendo. Exatamente. A Netflix fez o quê? Ela, naquela época, com a Blockbuster operando, o que ela fez? Ela passou a entregar pelo Correios a fita VHS. Então, a pessoa recebia as fitas pelo correio e devolvia as fitas pelo correio. Era muito interessante, por quê? Porque nos locais onde não tinha Blockbuster, porque a Blockbuster não abria loja em qualquer lugar, porque as lojas eram físicas, era uma maneira de acesso, de você ter acesso aos filmes de Hollywood, etc. e tal. Curiosidade, a Blockbuster chegou a querer comprar a Netflix. A Netflix quis se vender para a Blockbuster. A Blockbuster falou, não, eu não quero. Só que a Netflix percebeu, quando surgiu a internet, que era apenas uma questão de dados, porque nessa mesma época está surgindo
a Apple, está surgindo os computadores, etc. Tal. Eu falei assim, mas e se eu fizer a mesma coisa? Que porque a grande dificuldade que a gente tinha, porque a gente tem que lembrar que entre a terceira e a quarta revolução industrial foram 10 anos, Bruno. De 1990 até 2005, foram 10, 15 anos para você ter uma outra revolução industrial, porque você pegou a internet de escada. Então, qual que era o grande problema? Você não tinha como criar uma transmissão de dados tão eficaz que você pudesse... Para grandes conteúdos era um problema grande, porque o vídeo ele era muito grande para você fazer, o que já não era um desafio para a música, porque as músicas eram curtinhas, então você conseguia fazer a gravação, tanto que o primeiro iPod, o iPhone, a capacidade dele era muito limitada de música, não lembro se era... Eu tive um pequenininho. Exatamente, assim, ele era muito limitado. Então, o que ela falou assim? Não, eu sou o futuro. Tanto que quando ela chegou e ela entrou mesmo no mercado com o serviço de streaming, porque você pode observar que ela surge basicamente junto com a internet de alta velocidade. Basicamente junto, que é quando surge a internet via 4G, via satélite, etc., ela surge em alta velocidade. E aí o que acontece? Ela pegou e ela entrou oferecendo serviço a um preço ridiculamente baixo. Você tinha acesso a uma biblioteca gigantesca de filmes por uma assinatura, por uma mensalidade. O que aconteceu? As pessoas nem se deram conta disso, Bruno. Várias videolocadoras simplesmente desapareceram. Elas entraram em extinção. E aí, só para dizer sobre isso, o advogado dinossauro ele está prestes a entrar em extinção. Por quê? Porque se ele não se modernizar, se ele não se atentar a isso, ele vai ficar para trás da história. Aí, seguindo o seu exemplo, e aí corroborando com isso, com a Netflix mesmo, a própria Netflix, que é esse super, entrou em desuso, cara. Quantos assinantes a Netflix perdeu no último ano? Eu não sei falar números exatos, mas quantos ela perdeu? E aí, o que a Netflix fez? Mudou. O que ela fez? Trouxe a luta. Com a luta, com aquele esquema da luta do Mike Tyson, toda aquela propaganda, eles... explodiram de novo. E além de explodir, eles ainda aumentaram o preço da mensalidade. Sim, mas o que aconteceu? Quem chega primeiro toma o café fresquinho, Bruno. O que aconteceu? Pode perceber, olha que interessante. Foi a Netflix surgir com muita força. O que aconteceu com as empresas que eram concorrentes indiretos do streaming? Não são concorrentes diretos, porque não estão dentro do mesmo mercado. TV aberta caiu. Por que caiu? Porque ninguém aguenta mais assistir propaganda. É propaganda no YouTube, é propaganda no Spotify, é propaganda. O que o streaming faz? Ele não tem propaganda. Te entrega. Minto. Agora tem propaganda, só que ela é muito sutil. Eu gosto de pegar um exemplo do La Casa de Papel, que a propaganda aparece. O grupo está reunido na mesa, né, planejando o roubo, e a Stella Artois, que é a cerveja, aparece do grupo brindando com a Stella Artois. Ou seja, a propaganda veio para dentro do streaming e agora ela tem que aparecer de uma forma sutil. A propaganda tem que ser entretenimento. Se ela não for entretenimento, ela não vai gerar engajamento, não vai gerar retenção da atenção do público. E aí o que acontece? É tão interessante essa questão porque a Netflix capitaneou o mercado. Quando ela capitaneou o mercado, todo mundo veio atrás dela. Então vem Amazon Prime, vem Globoplay, vem não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo falou assim, não, agora eu tenho que vir. HBO Max e por aí vai. Os canais da TV aberta começou a abrir os aplicativos também. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, a Apple fez a mesma coisa. Quando ela faz uma disrupção de mercado, porque na época que a Apple entra, quem era líder de mercado era a Nokia. Ela entra, era Nokia e Motorola, porque todo mundo tinha aquele Motorola. Quando a Apple entra, ela desbanca eles e as outras empresas começam a tentar correr atrás do prejuízo. Aí a Samsung lança aparelhos, etc, etc. Bom, enfim, por que eu gosto de falar sobre tudo isso e que eu sou apaixonado por falar sobre isso? Por quê? Porque quem se modernizar estará à frente no mercado. Hoje, o mercado digital ele permite você estar em contato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E as pessoas precisam entender sobre isso. As fronteiras físicas caíram. E hoje, para o advogado, pelo menos,
para nós foi muito bom. A pandemia, apesar de ter sido uma tragédia humanitária, foi muito boa, porque o judiciário, por exemplo, se modernizou. Então, um advogado que está aqui em Minas, ele pode advogar no Pará, ele pode advogar em Tocantins, ele pode advogar Eu tenho processo em 10 estados. Pois é. Por quê? Porque agora é tudo digital, é tudo online. Você vai muito além das fronteiras de Rio Casca, não é mesmo? Por quê? Porque hoje o digital ele é disruptivo. Você pode fazer negócios... Ele permite. Ele permite. E só não faz quem não quer. É fácil? Não é, não. Você tem que estudar, você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, procurar, entender. Exatamente. Às vezes você vai precisar da ajuda de um profissional especializado para começar, vai ter que gastar um pouco de dinheiro, mas é inevitável. E assim... E aí casa com tudo que a gente falou, porque você trouxe vários exemplos e você veio mostrando que as empresas, e aí, pelo amor de Deus, o advogado trate o seu escritório como uma empresa, ela se moderniza, ela procura entender o que está funcionando, o que o cliente dela está querendo ver, o que o cliente dela está querendo, está buscando, qual que é a dor do cliente, qual que é a solução que eu vou entregar para ele. Eu vou te dar um exemplo aqui de um escritório que eu tenho profunda admiração, que hoje é o maior escritório de advocacia do país, disparado, que é o escritório Nelson Williams. Ele tem escritório da América Latina, né? Da América Latina. Ele tem escritório em todos os estados da federação. Se eu não me engano, tem um escritório nos Estados Unidos e tem um escritório na China. Aí eles estavam mostrando, por exemplo, de como que eles se preocupam já antecipadamente com a reforma tributária no Brasil. Por quê? Para ele entender como é que ele vai fazer a importação de produtos de outros países. Sendo que, coincidentemente, olha onde que o escritório dele está. Nos 2 maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos e China. Essa semana no G20, olha para ver como é que é assertivo o que ele está fazendo em termos de estratégia, de posição de mercado. O Brasil, durante o G20, recebeu quem? Recebeu os Estados Unidos e recebeu o imperador chinês, o Xi Jinping. E o Brasil estava fazendo, inclusive, acordo de cooperação internacional, até com relação à Rota da Seda. O Brasil não assinou exatamente o acordo, mas disse que vai topar alguns projetos. Por quê? Porque se os Estados Unidos virar as costas, ele fala, eu vou para a China. Olha onde que os escritórios estão. Está nos Estados Unidos e está na China. Porque ele sabe que o Brasil vai intercambiar negócios internacionais. E é óbvio que tendo negócios internacionais de alta complexidade, porque você tem problemas na aduaneira de lá e na aduaneira de cá. Então, como é que esse produto sai de lá e vem para cá? Por exemplo, eu lembro que uma vez a gente acompanhou lá no escritório um projeto de uma joint venture, de uma pessoa que queria exportar café para os Estados Unidos. E eu avisei a ela, eu falei, olha, antes de você exportar, você precisa fazer um planejamento empresarial. Nós precisamos contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são as regulamentações da FDA, que é a Food and Drug Administration, que seria a nossa Anvisa no Brasil. Ah, não, Rodrigo, vai ficar muito caro, o valor que eles estão cobrando lá é muito alto, eu não vou contratar. Eu falei, beleza, o risco é seu, a empresa é tua. Se der errado na aduaneira, tá por e-mail aqui que eu te avisei do risco. Chegando lá, o que aconteceu com o produto? A embalagem não era de acordo com as recomendações de lá. Resultado, ficou embargado na aduaneira. Não exportou o produto. 500 quilos. Aí qual que é o problema? É ruim, porque você não consegue ingressar com ele no mercado americano e a logística reversa é tão cara quanto tentar vender lá. Ou seja, perdeu o produto. Então, veja, se não tiver planejamento, e hoje o advogado ele é uma peça que ele pode ser muito fundamental para negócios empresariais, porque cabe ao advogado, e eu falo que existem 4 tipos de pessoa hoje em sociedade. Nós temos pessoas que são proativas, ou seja, elas pensam no futuro. Você pensa, o Bill Gates sabia que o Windows seria a plataforma mais utilizada do mundo. É impensável hoje. Ele pensou, acreditou. E acreditou tanto a tal ponto de que, eu não sei se você vai se lembrar, a história é recente agora, houve uma atualização do Windows que ficou incompatível com o sistema de segurança e metade das companhias aéreas no mundo pararam de funcionar. Cara, isso é inacreditável de como que esse mundo está interconectado, que esse mundo está super conectado. Bom, e aí o que acontece? Dizendo isso, a gente realmente precisa fazer com que ou a gente passa a se modernizar e a tentar acompanhar essas novas dinâmicas de mercado, ou vai ficar tudo muito para trás. Vai ficar para trás. E assim,
pura e simples Darwin. Seleção natural. Exatamente. Se você não se adapta à nova realidade, ao novo mundo, ao novo mercado... E isso que você falou é muito verdade. Até aproveitando o gancho para retomar a questão das pessoas. Existem 4 tipos de pessoas em sociedade. As proativas, as reativas... as proativas e as reativas é um assunto, tem mais um assunto que eu precisava falar, que é o seguinte, diferenciar essas 2 pessoas primeiro. As proativas são as pessoas que anteveem o problema e agem antes. Eu falo no Brasil, por exemplo, que um dos maiores desafios, enquanto advogado e administrador, é romper com a história do Museu Nacional do Rio. Você não precisa esperar o museu pegar fogo para aí você dizer que você precisa de um alarme de incêndio. Ou, por exemplo, dos meninos do Fla, lá da Vila do Flamengo, da base, né? Da base, que morreram por conta de um acidente de ar-condicionado, porque eu não preciso esperar o ar-condicionado estragar para dizer que eu tinha que ter feito alguma coisa. Eu não preciso esperar a coisa acontecer. O problema hoje no Brasil é que a gente tem profissionais que eles são reativos. Eles esperam o problema acontecer para daí, então, a resolver a questão. Ô, Rodrigo, mas como é que eu posso ser mais proativo na advocacia? Quem disse que você precisa esperar o trânsito em julgado para fazer o cumprimento de sentença? Faz o cumprimento de sentença projetado, com a data. Você já não ganhou o processo, a parte já não quis recorrer? Mas falta certidão. Aí daí, mas faz o processo de uma vez. Outra coisa, um exemplo que eu não consegui entender, Bruno, tá lá a contestação do sistema, o advogado, não, vou esperar sentimento. Eu falei, por quê? Se você pode antever e pode fazer melhor. Vou esperar os 10 dias de ciência, mais os 15. Não, me ajuda aí, meu amigo. Aí depois o advogado chega e fala assim, nossa senhora, justiça é uma merda, processo não anda. Aí você vai ver o processo. Prazo, último dia. Prazo, último dia. Prazo, último dia. Aí o juiz olha aqui e você acha que ele vai responder seu prazo? Exatamente. Então, assim, Bruno, existem coisas, por exemplo, hoje, que eu vejo que a gente precisa, são assuntos que são urgentes, sabe? A modernização da advocacia é uma delas, a preparação dos nossos advogados para as novidades é uma realidade, você está entendendo? Eu falo porque... a gente passa por experiências hoje que a sociedade nunca passou até então. Você está entendendo? Porque, por exemplo, qual que é uma grande coisa que eu percebo? Existem vácuos informacionais. É local onde a informação não chega. Você acha que essa conversa de altíssimo nível que a gente está tendo aqui chegou ao Zezinho ali que foi fazer um empréstimo no Banco X e botaram o rostinho dele, bateram uma foto e disseram que aquilo ali é a manifestação de vontade dele? Pô, me ajuda aí, né? Eu falo que a gente, por mais que estamos na era da informação, nós ainda estamos na era da desinformação. Sim. Por quê? Porque a informação, é tanta informação que você não consegue filtrar. E detalhe, a informação não chegou democraticamente para todos. Então, não foram todos que foram agraciados com isso. Só para você ter ideia, Bruno, nós temos curso superior, né? E aí, Bruno, aproveitando sobre essa questão que a gente estava conversando agora sobre a informação, de fato, a gente vive na era da informação. Nunca na história da sociedade o ser humano teve tanto acesso à informação. Nós temos uma quantidade... Só para você ter ideia do nível que a coisa está se tomando, tá? Há uma notícia que a China conseguiu baixar todos os filmes da Netflix em 2 horas. Para você ter ideia da velocidade da internet. Essa. Só para a gente entender de que as coisas não estão num mundo normal. Não está numa situação comum. Isso não é corriqueiro. Você está entendendo? Sim. Antigamente, as pessoas, para obter informação, eu lembro de ter conversado certa vez com um juiz do trabalho, e ele falando assim, né, que ele tinha uma admiração muito grande, né, porque ele falou assim, nossa, pois é, doutores, olha só, quando eu era jovem, e ele já deve estar perto de se aposentar já, ele falou assim, quando eu era jovem, para eu saber as jurisprudências mais atualizadas do TRT, eu tinha que pegar um ônibus, ir até Belo Horizonte, para ir na biblioteca, para pegar o acervo e ir lá, ó, folhear e achar os julgados. E pode ser que quando eu voltasse de ônibus, o julgado já tivesse mudado de novo. Então, o que acontece? Hoje é tudo instantâneo, é tudo muito rápido. Muitíssimo rápido. Só que o fato da gente ter muita informação não quer dizer que as pessoas consigam utilizar dessa informação de forma adequada para os fins propositivos em que ela pode te trazer ou te levar. Porque, por exemplo, tudo bem, tem tecnologia,
Mas nem todo mundo está tendo acesso à tecnologia. E às vezes a pessoa tem acesso à tecnologia, mas não sabe nem usar. Mas não sabe usar. Ela não sabe o que aquela tecnologia faz para ela. É até uma coisa interessante que eu sei que é um projeto aqui que você me confidenciou e eu faço votos que dê muito sucesso. A grande chave dessa questão é a educação. Se as pessoas entenderem que quanto mais elas se educarem, mais elas se apropriarem dessas informações e utilizarem de formas que nunca foram antes pensadas, olha, a gente vai ter novos avanços. Tanto é, Bruno, para você ter ideia, alguns cientistas comparam o advento da inteligência artificial com a descoberta do fogo ou da roda para a humanidade. Porque Caramba. o que acontece? É uma questão de tempo para que a inteligência artificial catalogue toda a informação gerada pela humanidade. É só uma questão de tempo. A gente não sabe mais quanto tempo. Por exemplo, outro dia eu comecei a estudar programação pela inteligência artificial, por curiosidade. Só que a inteligência artificial me mostrou que já haviam outras inteligências artificiais que eu gerando comandos muito simplórios, ela conseguia me entregar a cadeia de programação toda, sem que eu tivesse que realmente entender sobre aquilo. Opa, peraí, a gente precisa pensar sobre essa questão, a gente precisa saber onde que isso vai parar. Porque é uma questão que eu fico assim, extremamente intrigado, porque informar, saber, não é uma garantia de que a pessoa vai realmente conseguir avançar com aquilo. Se você não se educar, não se propor, não se refletir sobre aquilo, porque eu fico assistindo espantado a quantidade de novas coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, nos Estados Unidos, acho que tem uns 6 meses isso, eles começaram a criar os primeiros coolers autônomos. Sabe o que é isso? Vai substituir o motoboy, porque o aplicativo, ele põe a comida dentro, esse cooler ele é ambulante, ele anda e entrega a comida na casa da pessoa. Opa, peraí, chegamos a uma nova... Na China eles estão fazendo por drone. Pois é, imagina isso. Na China tem uns postos de, tipo assim, você faz o pedido, aí tem lá como se fosse uma caixa, tipo o telefone de antigamente. Sim. O drone vem, bota na caixa. Sim. E aí você vai lá, bota a senha, não sei como é que funciona, tira o pedido e come. Sim. Só para você ter ideia, por exemplo, de como que algumas empresas estão apostando muito alto nas novas tecnologias. Eu vi uma entrevista, por exemplo, do dono da iFood, que ele dizendo o seguinte: o objetivo da minha empresa é que até 2030 e alguma coisa, as pessoas não cozinhem mais. Peça tudo pelo iFood. Olha que coisa. Então, assim... Isso é alarmante também, né, Rodrigo? Porque não é sinônimo de saúde. Né? Não é sinônimo. Claro, veja bem, existe uma questão importante, porque se a gente analisar, por exemplo, outros momentos da história, a gente tem hoje uma situação muito única na humanidade. Por quê? A distribuição da tecnologia não vai ser igual para todas as pessoas. Tanto é que não é por acaso, Bruno, que algumas pessoas já vêm falando sobre o uso da RMU, que é a renda média universal. O Zuckerberg do Facebook já se pronunciou sobre isso, o próprio Elon Musk disse sobre isso. Inclusive, existe uma grande expectativa de que muitos postos de trabalho simplesmente desaparecerão. Você está entendendo? Por exemplo, com o surgimento desses carros automáticos, o mercado de taxistas acaba. O mercado por exemplo, sabe? Enfim. Mais uma vez vem a seleção natural que as pessoas precisam Exatamente. se adaptar. E aí, Só que por exemplo, o problema que eu vejo nisso é que a geração atual... Acho que eles não estão muito preocupados com isso, em buscar eu acho que é tanta ansiedade que as pessoas estão vivendo Bruno, no dia de hoje que elas não conseguem mais viver o hoje. Eu te falo até uma coisa, nós não estamos vivendo o hoje, nós estamos vivendo o depois de amanhã. É muito mais intenso do que antes. Por quê? Hoje se produz uma quantidade de conteúdo inacreditável. É inenarrável a quantidade de conteúdo que se é criada hoje, entendeu? E assim, chama muita atenção o fato de que, falando sobre essa questão do darwinismo, meu pai já tinha uma frase que ele gostava muito de falar, que era o seguinte: não vai vencer, não é mais o mais inteligente, e sim o mais adaptável. Porque, veja bem, nós mesmos na advocacia, quantos sistemas nós não tivemos que nos adaptar para que as coisas continuassem a ocorrer? Então...
ferramentas, não só o sistema, como as ferramentas do dia a dia. E aí, esse ponto que você falou, fazendo um gancho aqui, é mais importante ainda, comprovando o nosso assunto de hoje, que os gestores não vão perder seus empregos. Sim. Os gestores, eles não vão deixar de fazer nada. A inteligência artificial não vai tomar o emprego dessas pessoas, mas aqueles operacionais... Sim, aquela pessoa que só é o digitador, aquela pessoa que é só a pessoa que fica batendo botão, como se fosse o assessorista de elevador, essas pessoas estão em fase de extinção. Sim. E, Bruno, vamos falar um pouco, só para dar ideia, por exemplo, para o advogado, sobretudo, que nos escuta, de que existem ferramentas úteis. Isso eu vou citar 4 exemplos aqui, para ver se alguns colegas começam a pensar mais sobre o uso da tecnologia. No meu escritório, por exemplo, eu tenho um setor exclusivo só sobre tecnologia e inovação, porque eu investigo tecnologia e inovação com muita frequência para trazer e adaptar a ferramenta para dentro do meu escritório. Mas um exemplo simples, que ele é conhecido. O Google Docs, por exemplo, ele é um Word online do Google. Ô, Rodrigo, por que ele é vantajoso? Vou dar 2 funções dele, que é muito interessante. Por exemplo, nós mesmos estávamos trabalhando naquele caso em que você estava aqui em Rio Casca e eu em Viçosa. Nós editamos um documento simultaneamente. Para que ficar enviando vários e-mails se você poderia fazer isso de forma online, não é mesmo? Sim. Um outro exemplo, para que digitar se o próprio Google Docs oferece digitação por voz, dita e ele escreve para você? Para que eu vou ficar com as minhas mãos doendo se ele entende? Ah, Rodrigo, mas a digitação não é perfeita. Não, tudo bem, é uma tecnologia que precisa ainda ser aprimorada. Mas peraí, o grosso ali já foi escrito, não, e outra entendeu? Coisa, tem outras ferramentas que você consegue fazer isso perfeitamente. Perfeitamente. Porque às vezes você fala errado, a ferramenta entende e escreve da forma correta. Então, assim, a gente precisa começar a pensar em novas formas de advogar, em novas maneiras de fazer. Por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta, Bruno, por exemplo, na área do direito, é de como que faltam convenções sobre negócios jurídicos, sobre a gente conversar sobre empresas jurídicas. Por quê? Por exemplo, tem uma feira que acontece no Brasil anualmente, que eu recomendo muito que você vá, inclusive, chama Fenalau. Lá eles mostram todas as novidades do mundo do direito. E é incrível de como que a utilização de tecnologia está sendo umbilicalmente, está andando junto com o direito. Por exemplo, escritórios de direito tributário, que eles têm que analisar porções vastíssimas de documentos, o que eles estão fazendo? Investindo em tecnologia para que haja uma primeira leitura artificial do documento, para que o operador só fique na retaguarda e não faça todas as operações. Resultado prático, conseguiram diminuir o tempo de análise, aumentou a assertividade, aumentou a eficiência, gerou tempo livre para a equipe, para correr atrás de novos clientes. Exatamente. Você entende? Exatamente. Bruno, as pessoas não têm ideia que hoje, sabe qual é a preocupação do Musk? É colonizar novos planetas. A gente está numa discussão em que a próxima fronteira do direito vai ser uma não exportação entre países, mas exportação entre planetas. Já há, por exemplo, o objetivo do Musk, com a ideia do foguete que dá ré, é basicamente fazer com que você vá à Lua e volte. É um passeio de fim de semana. Para pessoas muito ricas, obviamente. Mas é o passeio. Mas é um passeio. É o passeio. É um passeio. Cara, e no fundo, né, tem aí as teorias da conspiração, que a ideia dele realmente é Marte, né? Sim, exatamente. Vem as teorias da conspiração. Mas, Rodrigo, vamos fazer um exercício aqui pra gente abordar tudo isso. Sim. E vamos fazer assim, setorização. O que é necessário hoje para iniciar de uma forma simples? Sim. E algumas ferramentas. A gente vai entregar algumas ferramentas aqui pra galera entender um pouco mais. Igual você começou a dar duas ferramentas muito simples. A rede de ferramenta do próprio Google. Você entra lá e clica. E são gratuitas. A maior parte delas são gratuitas. Tem Drive, tem Agenda, tem Meet, né, das reuniões. Tem o Docs. Tem inteligência artificial ali no próprio a Gemini. Sim. Pô, tem muita coisa ali que a gente pode fazer. Sim. Bruno, olha só, vamos falar assim, o que eu destacaria para quem está começando ou quem quer se reinventar na advocacia? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: comece pelo planejamento, é a fase de ideação.
com o que você quer trabalhar, por que você quer trabalhar, qual que é o teu objetivo com aquilo ali, você está entendendo? Porque, por exemplo, ele é um mercado que realmente ele vai ser duradouro, não vai ser duradouro, ele é financeiramente rentável, não é financeiramente rentável. Quais são os custos implicados naquilo? Eu falo que a pessoa que quer fazer o planejamento, não só de um escritório de advocacia, mas de qualquer negócio, a gente fala que a primeira fase é a fase da ideação, que é uma fase que a gente conversou bastante, inclusive. Na fase de ideação, o idealista ele tem que se perguntar e criar respostas. Eu brinco. Por onde que eu começo a abrir uma empresa? Compra um caderno e uma caneta e começa a anotar. Anota. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade. Eu não sei se é medo, eu não sei o que é. Mas eu acho que elas têm muita dificuldade em escrever no caderno assim, eu quero ter 10 clientes mês que vem. Existe uma dificuldade muito grande, porque, veja bem, a primeira coisa é que as pessoas não conseguem definir qual é o objetivo. Você está entendendo? Então, esse é um grande problema, porque todo negócio empresarial tem um objetivo. A Amazon tem um objetivo muito claro, entregar mercadoria para o consumidor. A Netflix tem um objetivo, disponibilizar a maior gama de filmes possível para o consumidor. Aí a gente entra na cultura da empresa. Na cultura, no objetivo. Então, eu tenho objetivos principais, gerais, e objetivos específicos dentro de cada empresa. Quando você está fazendo um planejamento, a primeira coisa que você vai perguntar é isso. Depois que você responde essa pergunta, você vai precisar criar uma organização das suas ideias e vai precisar criar metas para que esses objetivos sejam alcançados. O grande problema é que as pessoas não conseguem sair da fase de ideação para entrar numa fase de planejamento, organização e concatenação de ideias e desenvolver. Você, por exemplo, eu tenho certeza que vai lembrar cada etapa daqui, comprar o ar-condicionado, fazer a logomarca, encomendar essa mesa, bolar a ideia do espaço. Por quê? Porque você saiu da fase de ideação, planejou, elegeu prioridades, organizou. E eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. Por quê? Porque era o teu objetivo. Então, isso precisa ser pensado. Outra coisa... E muita coisa acontece sem ser objetivo principal. Sim. Às vezes você tem um objetivo, por exemplo, tem um objetivo de 10 clientes mês que vem, mas eu tô tão focado, eu tô tão presente fazendo aquilo que eu consigo 20. É o que eu falo. Existe um grande problema nas micro e pequenas empresas, e isso é uma coisa que não é só dos escritórios de advocacia, é uma característica das PMEs, na verdade. É que, normalmente, o empresário ele está tão envolvido no setor operacional da empresa, porque todas as operações passam por ele. Quem paga a luz é ele, quem paga o aluguel é ele, quem repõe estoque é ele, quem atende o cliente é ele, quem atende o telefone é ele, quem responde o WhatsApp é ele. Enfim, ele faz tudo. Qual que é o grande problema? A minha crítica não é que está errado você fazer isso tudo, até porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer, ou não vai ser feito, certo? A questão é que se você tem um volume de operações muito grande dentro da sua empresa, você não tem tempo para pensar sobre a tática que você está utilizando e menos ainda sobre o pensamento estratégico. Qual é a diferença desses 3 tipos de pensamento? No pensamento operacional, eu vou pegar aqui e servir o meu café, ok? No meu pensamento tático, eu vou pensar qual é a melhor forma de servir o café. É segurando com o pé? É segurando com a boca? Existe uma forma mais eficiente de fazer isso? No estratégico, eu vou perguntar, estou servindo o melhor café? Essa aqui é o melhor invólucro para eu apresentar? A caneca que eu uso é a mais adequada? Reflete aquilo que eu quero que seja refletido? Aqui é pensamento estratégico. Aborda todas as opções, as possibilidades. Aborda todas as opções para que você escolha a melhor dentre todas essas opções. Porque agora que a gente falou que existe o Google Docs que tem digitação por voz, aquele ouvinte nosso que deve estar falando assim, pô, mas eu digito ainda, realmente sou uma pessoa do século passado. Não, é assim, eu ainda falo mais. Se você pega o chat GPT hoje e escreve, e no final... E bota áudio e vai falando. Eu quero... E no final você ainda fala assim...
Após digitar, faça uma análise, identifique os erros, sugira novas correções. Sim, por exemplo, Vai lá e o que acontece? No escritório, nós já testamos o ChatGPT e funciona com uma certa assertividade, o sistema está sendo aperfeiçoado ainda. Ele melhorou muito nos últimos meses. Mas, por exemplo, nós colocamos, por exemplo, a petição inicial e falamos assim, faça a contestação. Ele mostra todos os defeitos da petição. Mostra erros de português, pontos fracos, pontos locais que você pode melhorar, enfim. Agora tem que saber pedir. Você tem exatamente. Que saber perguntar o que ele... Mas aí que está a grande questão, Bruno. Não estou dizendo que executar a operação não é correto. É correto, até porque se a operação não for executada, nada anda. A questão é que as pessoas precisam se perguntar será que eu utilizo a melhor tática da operação? E às vezes, Bruno, eu chego numa empresa, por exemplo, e eu brinco, por exemplo, começando pelo layout do negócio. O cara está trabalhando aqui, ele imprime muito documento, certo? A impressora dele está lá do outro lado da sala. Eu falo, mas por quê? Você não imprime toda hora, você não tem que assinar esse documento toda hora, por que você fica levantando toda hora para ir lá? Se você não pensar nos seus tempos e movimentos, é desperdício de tempo que você está fazendo lá. E esses microtempos que são roubados do seu dia a dia é o que te impede de executar outras operações. Então, é preciso que as pessoas criem o hábito, a cultura de reservar tempos para pensar de forma estratégica, para refletirem. Para, por exemplo, depois de fazer o controle financeiro da empresa, de despesas e receitas, é pensar, será que essa aqui é a minha melhor despesa? A pessoa fala, mas eu tenho que refletir sobre despesa? Claro que tem que refletir sobre despesa. O que eu posso cortar sem perder qualidade? Ou, por exemplo, será que eu posso, com a mesma despesa, será que eu não posso ir para um lugar melhor? Será que eu não posso mudar a minha operação? Peraí, tem que se pensar sobre isso. É igual aluguel, a gente estava conversando, às vezes você paga R$1.500 de aluguel num lugar, se você pagar R$1.500 no outro, você vai ter um ou dois, três clientes igual, mais. Por exemplo, aproveitando esse gancho que você deu, igual, por exemplo, você falou assim, Rodrigo, mas lá eu não tinha tantos atendimentos presenciais, os atendimentos eram online. Eu falei, então não faz sentido você ter esse custo para o presencial. Melhor você ficar em casa e investir isso no tráfego pago, botar no Google Ads ou enfim. E aí o advogado ele tem que entender também o momento que ele está vivendo. Eu estou vivendo um momento de início, o que eu posso acrescentar e cortar aqui agora para fazer mais lá na frente? Porque às vezes o cara está começando, ele quer pegar um processo criminal, um processo trabalhista, e aí ele não consegue fazer nada. Eu até entendo a pessoa ela esticar um pouco para manter o custo. Não tem problema, não é tão problemático isso, Bruno, a pessoa pegar tantos casos. O problema é ela manter essa estrutura sem estratégia durante muito tempo. Não, o problema é não saber quantos ela pode pegar que ela dá conta. Por exemplo, existe uma outra coisa, por exemplo, que os escritórios têm muita dificuldade de delimitar, que é a chamada capacidade operacional. Você está entendendo? Por exemplo, quantos processos você consegue lidar num mês? É isso que eu estava esperando você terminar para me falar. Presta atenção, hoje eu tenho o processo de busca e apreensão. Eu demoro meio-dia para analisar e peticionar, juntar o documento e protocolar. A partir do momento que eu já tenho tudo na mão. Então eu não perco meu tempo. Eu começo a petição a partir do momento que o cliente me enviou o documento. Porque eu começo e finalizo em meio-dia. Logicamente que eu uso várias ferramentas aí para me ajudar. Mas finalizo o trabalho em meio-dia. E a partir... é só isso que você tem? Não. Depois eu tenho que apresentar alegações finais, você tem uma possível ligação para um banco para fazer uma negociação. Então, assim, quanto tempo que isso me toma? Meio-dia de cara, mas depois talvez meio-dia para tentar negociar, talvez meio-dia. Sim. Então, se você tem isso aí mais ou menos, porque claramente é difícil você ter isso exato. Por exemplo, eu vou demorar só 3 horas. Às vezes você pode demorar um pouco mais, às vezes você pode demorar um pouco menos. Mas se você tem uma base, você consegue. Então, eu demorei esse tempo para fazer a ação. Quantas ações eu consigo fazer no mês? Exatamente. Por exemplo, isso é o que a gente chama de cadência produtiva. Existem formas bem matemáticas de fazer isso. Você pode simplesmente disparar o seu cronômetro e cronometrar. Isso é uma estratégia simples. O Henry Ford, por exemplo, quando nas fábricas da Ford ele foi criar os primeiros carros, ele cronometrava cada uma das etapas. Desde o látex, que ele tirava da seringueira, até virar borracha, virar um pneu para o carro dele, ele sabia quanto tempo que aquilo ali levava. Ele
a ponto de que ele criasse, inclusive, uma linha de produção. Isso, Rodrigo, mas é possível, você está falando de uma indústria de carros, é possível criar uma linha de produção do escritório de advocacia? Eu falo com todas as letras, é plenamente possível fazer, porque existem operações que são repetitivas, todos os dias vou destacar duas delas. Procuração, declaração de contrato e coleta e digitalização de documentos é sempre a mesma coisa. Por que você está demorando tanto para fazer uma coisa que devia levar minutos? Não, e outra coisa, às vezes você vai lá e colhe da pessoa. Isso aí eu tenho certeza que acontece. Você vai lá e colhe procuração e contrato. Aí você faz a ação, daí vai protocolar. Na hora que você vai protocolar, a declaração. Mas por quê? De suficiência. Porque não houve planejamento estratégico, não se definiu qual era o procedimento operacional padrão. POPs, né? São os POPs, exatamente. Se você não tem os POPs dentro da sua empresa, eu vou te falar, sabe quem que atrasou o seu trabalho? Foi você, a culpa é sua, você tem que admitir a sua responsabilidade no seu processo produtivo. Por quê? Mas o judiciário demora. Tudo bem, mas o judiciário é um outro problema. Porque para esses 80 milhões de processos, são só 20 mil juízes para julgar. E a gente é tem muito que pouco. separar também aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos. Aquilo que a gente controla, a gente organiza, metrifica, reajusta a rota e muda. Aquilo que não controlamos, a gente vai ficar atento. Exatamente, exatamente. Então, assim, há uma diferenciação entre tarefas que são condicionadas e tarefas que são incondicionadas, ou seja, não dependem de você. Mas mesmo as que não dependem, nós sempre temos alguma órbita de interferência nessas atividades. Agora, é inadmissível, Bruno, que na parte que depende de você, que você não faça o que pode ser feito de melhor para ser feito logo, entendeu? E assim, não tem problema você não saber a melhor forma de fazer. Você tem que procurar aquilo. Exatamente. E a partir do momento que você fez a primeira vez, você vai ter a primeira experiência. E a partir da primeira experiência, você vai fazer o que você fez do zero. Exatamente. Olhar o que deu errado, mudar e continuar. Exatamente. Por exemplo, uma das coisas que chama atenção é que, por exemplo, o Henry Ford, ele conseguiu fazer com que a produção se tornasse uma produção em escala, entendeu? Então, isso foi um grande diferencial na Revolução Industrial. Por quê? Na segunda revolução, porque eu agora consigo produzir enormes quantidades num curto espaço de tempo. Ô, Rodrigo, você está dizendo que a advocacia deve ser industrial? Não, mas nas etapas em que ela pode ser padronizada, ser feita sempre da mesma forma, ela deve ser feita assim. Por quê? Porque assim você garante altos padrões de qualidade, alta entrega ao cliente, alta eficiência. Você está entendendo? E produtividade. E produtividade. Por exemplo, no escritório, um exemplo interessante para o escritório de advocacia. Eu tinha demandas trabalhistas. Eu via que, apesar de eu saber fazer o cálculo, tanto por ser advogado quanto por ser administrador, eu demorava muito tempo para executar o cálculo. Eu falei, não, isso não faz sentido. Eu vou terceirizar. Peguei um perito muito bom, negociamos os preços, etc. Falei, vou te dar exclusividade para as minhas perícias do escritório. E eu ainda falo melhor, porque às vezes você já, já tem um escritório grande e tem condição de estar fazendo esse pagamento para o cliente e depois receber. Mas nós temos diversos sistemas, por exemplo, o cálculo jurídico. Você paga R$150 por mês e lá tem a disponibilidade de todos esses cálculos. É só você preencher as informações. Sim, exatamente. Então, por exemplo, o que acontece? O que nós fizemos? Falando, não, demanda trabalhista está em alta por causa do número de desemprego que está aumentando. Falei, é o seguinte, vamos terceirizar o cálculo. Resultado, conseguimos entregar mais rápido as ações trabalhistas. Os clientes, antes do fechamento da ação, pela simples distribuição, entregavam outros clientes. Resultado, com uma ação de marketing, nós entregamos 17 casos trabalhistas, cujo ticket médio, quando ganha, é alto. Nesse caso, vai ser muito alto por conta que eles são seletistas. Então, não há dúvida, eles estão de carteira assinada, não há dúvida de que eles têm direito para receber. A questão é o quanto que vão receber, mas que eles têm para receber, eles têm. Então, falta ao advogado pensar sobre isso. Qual que é o tamanho do meu input? Quantos clientes estão chegando? Quantos clientes estão entregando? Quantos casos estão em andamento? Qual que é a eficiência que eu tenho desses casos? Tudo bem, você não pode prometer causa-ganha para o cliente, porque é antiético, é vedado pelo... Mas você pode estudar no seu escritório quantos casos você ganha no processo, no mês, no ano, etc. E tal. Pode falar para ele sem problema nenhum.
Eu cheguei a ter esse sucesso. Então, assim, essa questão ela não pode ser feita na rede social, mas de forma... E até para quebrar uma objeção. Então, Bruno, sobre a questão da parte, né, de que já ficou muito claro que a gente precisa modernizar a advocacia ela exige, né? Existe uma ferramenta gerencial, PDCA, que é o Planejar, Desenvolver, Controlar e Agir, que é uma ferramenta de gestão de planejamento. Nós vamos falar dos setores da empresa ou de um escritório de advocacia. Quais são os setores? Eu vou ter o setor operacional, que é um setor que vai variar de acordo com o seu tipo. Se for contencioso, por exemplo, seria um setor de peticionamento. Ele é operacional do seu escritório. Um setor de marketing, para você fazer a divulgação da sua marca, para você transmitir a sua missão, a sua visão, os seus valores enquanto escritório de advocacia. Isso é muito importante. Porque marketing, Bruno, não é só propaganda, é também propaganda. A propaganda é um dos instrumentos de marketing, certo? Porque, por exemplo, ela é através do marketing que você vai transmitir quais são os valores. Coca-Cola, beba felicidade. Red Bull te dá asas, porque ele vai te fazer ir além. Isso é o que ele está te entregando. Tanto é que, por que a Red Bull, por exemplo, ela patrocina eventos esportivos? Justamente porque ela quer mostrar que esse ser humano vai além, porque o Red Bull te dá asas. Então, ele está entregando valor ao cliente. Inclusive, as únicas pessoas que podem usar os produtos originais para boné da Red Bull são os atletas. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem um setor operacional, um setor financeiro, um setor de marketing, um setor de sistema de informação gerencial. Você está entendendo? A gente precisa também de ter num escritório um departamento muito importante para os escritórios, que é o departamento de recursos humanos, porque é onde que eu não consegui chegar aqui, que eu queria falar, que é as empresas só chegaram onde chegaram porque elas delegaram as tarefas. No início, você faz tudo mesmo. É centralizado, é o eu-presa. À medida que você vai crescendo, ela se torna uma empresa. E à medida que você cresce, você precisa ir delegando. Ah, Rodrigo, quer dizer que eu vou delegar e deixar para lá? Não, você delega e monitora. Uma coisa, gente, é você pegar e encaixar a roda do pneu ou verificar se a roda do pneu do carro foi encaixado corretamente. Outra coisa é você ir lá na seringueira, coletar o látex, fazer a borracha, transformar num pneu, encaixar dentro da roda de metal e aí sim fazer esse encaixe. Isso são coisas completamente diferentes entre si. Uma coisa é monitorar. Outra coisa é você fazer todo o processo produtivo, entendeu? Então, é preciso de pensar em setores para que você consiga melhorar a sua operação. Se eu não posso fazer, eu delego. Delego contratando uma pessoa, delego fazendo uma parceria, delego tendo um sócio, delego contratando um seletista, mas eu delego. Delega. Entendeu? Delegar para crescer. Júlio César, imperador romano, tinha uma frase muito boa: dividir para conquistar. E é assim que a gente tem que fazer. Não adianta você querer fazer todas as tarefas porque você não vai aguentar. Sozinho eu vou mais rápido, acompanhado eu vou mais longe. Exatamente. Eu tenho isso na minha cabeça sempre. Eu sempre penso nisso. Ah, eu vou sozinho ou eu vou acompanhado? Tá, sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. O que eu quero? Sim. E aí vai sempre partir disso. O que eu quero? Por exemplo, a minha onde função, que eu me vejo? enquanto CEO do meu escritório, qual que é? A minha função é pensar o estratégico. Rodrigo, você digita todas as petições? Não, mas eu monitoro todas. Verifica todas. Verifico querendo todas. ou não, é o seu nome. É o meu nome, então você é a minha precisa... marca, é a minha pessoa que está assinando como responsável técnico. Mas o idealizador sou eu. Por exemplo, em ações do PASEP, só para te contar, a gente ajuizou 800 ações. Não tem como eu ajuizar 800 ações sozinho, Bruno. Como que faz? Não tem como. Eu preciso de alguém para me ajudar, entendeu? Então, o que acontece? É importante admitir uma coisa óbvia. Não dá tempo de fazer todas as atividades. Você precisa delegar. Então, o RH, por exemplo, ele é uma operação que precisa ser pensada. Só que o RH hoje não pode ser pensado como era antigamente. Não, então a única forma de contratar hoje é seletista. Poxa, para com isso. O STF já disse que terceirização de atividade de fim é lícita. Contrata um associado, contrata, entendeu? Você entrou num Faz assunto a parceria. interessante, que eu acho que eu vou te fazer uma pergunta aqui para uma resposta legal. Eu preso ainda, estou na minha empresa de advocacia, estou iniciando, saí do zero, já estou tendo alguma renda, vou contratar. Quem eu contrato primeiro? Um advogado
ou um estagiário? Aí que tá. Essa é uma pergunta muito interessante e não tem uma resposta clara sobre isso. Por quê? Vai variar de acordo com a principal demanda latente que está dentro do escritório. Por exemplo, se a minha demanda latente maior é responder o WhatsApp, não preciso contratar nem associado nem estagiário, contratar secretária. Por quê? Porque é a maior demanda latente que você tem. Ah, não, meu problema não está sendo isso. Meu problema é digitalizar documentos. Opa, se é digitalizar documentos, não precisa ter, com todo respeito, ensino superior para digitalizar o documento. Eu posso ou contratar uma empresa de digitalização para digitalizar essa documentação para mim, me entregar ela pronta, organizada da forma que eu determinar contratualmente, ou então eu internalizo isso e contrato um assistente administrativo para fazer essa operação. Ah, não, Rodrigo, a minha operação, o que eu tenho de problema é o seguinte, eu tenho muitas operações simples que eu preciso executar que exigem habilidade de conhecimento jurídico. Espera aí, é uma petição simples, é um documento simples de ser redigido? O estagiário pode te ajudar. Não adianta você querer chamar um estagiário para escrever a fórmula da bomba atômica. Não tem jeito. Se você não entregar o modelo para ele, porque ele não vai fazer. Ele não tem ainda a expertise, o conhecimento necessário para fazer. Ah, não, Rodrigo, a minha necessidade, ela é, veja bem, olha o processo de contratação. Eu reflito sobre a habilidade que eu necessito para daí, então, eu decidir qual é o profissional que eu preciso. Ah, não, Rodrigo, eu preciso de um profissional técnico, qualificado e que saiba o que está fazendo, porque eu quero que ele me entregue algo muito perto do pronto ou pronto. Ah, não, então aí é caso de contratar um advogado associado. Você está entendendo? Agora, obviamente que cada uma dessas decisões tem implicações de custo, porque, obviamente, o associado vai custar muito mais caro do que o estagiário. Custo e tempo de ensino, mas né? Também porque é uma você questão, ensinar, você vai demandar um mas pouquinho também de é uma tempo. questão que você deve refletir, porque, por exemplo, ah, Rodrigo, mas contratar um associado é muito caro. Caro em relação a quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala em custo, as pessoas têm uma ideia enviesada de pensar sempre em dinheiro. E isso está errado. E tem que pensar no ROI, né? Não, é mais que isso. Você tem que pensar no uso do seu tempo. Porque, por exemplo, se eu tenho um estagiário que, por mais que ele tenha esmero e esforço, ele demora muito para escrever a petição, talvez esse custo não está valendo a pena. Porque, às vezes, ele está te levando 30 dias para entregar, com várias revisões. Será que o uso do tempo valeu a pena esse custo financeiro? Ah, tudo bem, eu paguei 300, sei lá, R$200 essa petição aqui para o escritório, mas ele me levou 60 dias para me entregar o documento. E eu tive que gastar 10, 15 horas só nessa tarefa para ela ficar pronta. Será que valeu a pena? Porque, por exemplo, se você tem um advogado associado que você paga 500, 750 e ele em 2 semanas, 1 semana te entregou pronto, qual custo foi melhor? Veja que isso vai variar de acordo com a missão, visão e valores da empresa. Se você, por exemplo, diz que você é eficiente ao seu cliente, você não pode ser o estagiário de 60 dias. E aí agora eu vou até deixar uma dica também que eu observo dessa forma para fazer qualquer tipo de contratação. Quando a gente vai contratar, a gente tem que olhar a pessoa. E quando você olha para a pessoa, eu penso sempre em 2 coisas: cultura e técnica. Essa pessoa tem cultura? O que é cultura? Qual é a missão dessa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? Sim. Qual a visão dessa pessoa? É alinhado com a empresa? Perfeito. Aí ela não tem a técnica, você ensina. Agora, é uma pessoa que não tem cultura, mas tem técnica. E aí? Você contrata? Você não contrata? A grande questão é porque, por exemplo, eu concordo que cultura é importante, mas não enche barriga. Porque, tudo bem, eu posso profissionalizar essa mão de obra no meu trabalho? Posso. Porém, tem que se lembrar o seguinte: ainda que não exista um custo financeiro direto, haverá um custo de tempo. Porque o que há de mais precioso em todas as organizações não é o dinheiro, é o tempo. Mas aí você não acha que uma pessoa com muita técnica, sem cultura, possa te dar o mesmo trabalho? Ou talvez até pior, ela estragar a cultura que a equipe tem? O que eu estou dizendo só é, como eu disse, cultura é importante. Sim, mas assim, só... Mas, para além da cultura, você precisaria também de verificar e averiguar as habilidades necessárias. Sim. Por quê? Veja bem,
O que eu estou pontuando é uma coisa chamada curva de aprendizagem. Quando eu tenho uma pessoa até alinhada culturalmente, beleza, ela vai ter mais acatamento com aquilo que tem que ser feito, tudo bem. Porém, se ela não sabe fazer, a curva de aprendizagem dela é lenta, entende? Essa é uma coisa gradual, vai se levar dias, quiçá meses, para que ela consiga apresentar o desempenho esperado. E aí é que vem a grande questão e reflexão, porque se eu não faço uma reflexão adequada da urgência do meu objetivo, você pode acabar se frustrando com a contratação. Porque tudo bem, a pessoa é alinhada comigo, eu até quero treiná-la aqui dentro, mas as demandas que eu tenho, elas são muito urgentes. Aí, com certeza. Aí você vai precisar realmente... Da técnica. Da técnica. E aí eu sempre chamo a atenção do seguinte: demore para contratar e seja rápido para demitir. Avalie muito bem, idealize esse profissional e tente encontrar uma pessoa mais próxima disso. Vou te dar um exemplo de como que a gente faz lá no escritório. Existe uma técnica de administração de empresa chamada BSC, Balance Scorecard. O que acontece? Você vai criar um sistema de pontuação. Então, Maria, eu quero que Maria digite rápido, então isso é um atributo. Eu quero que Maria seja atenciosa, é outro atributo. Eu quero que Maria seja, por exemplo, detalhista, isso é um outro atributo. Eu quero que Maria seja uma pessoa que tem habilidade no PJE, isso é um outro atributo, ok? O que você pode fazer? Você vai atribuir pontos para essa habilidade de 0 a 10. O que você vai fazer? Antes da admissão, você vai fazer uma entrevista para aprová-la no processo seletivo da tua empresa. Por quê? Porque eu tenho que escolher, dentre o rol de pessoas que apareceu para mim, aquela que se apresenta como a melhor qualificada, melhor opção. E aí, assim, e essa melhor qualificada, a melhor opção, nunca necessariamente é a melhor pessoa, é a melhor pessoa para o seu objetivo. Para o seu objetivo. Por exemplo, quando eu fui contratar a secretária, uma das principais questões que eu precisava avaliar nela era a capacidade de digitar assertivamente, porque ela lida com o WhatsApp, então ela tem que estar o tempo todo respondendo. Então, ela, muito tranquilo, foi, respondeu e tal. Eu entrevistei 20 pessoas. Ela foi a mais qualificada. Com a chegada dela, o escritório teve um aumento de produtividade de 600%, para você ver como que isso estava atrasado. O que eu me arrependo, Bruno, é de não ter aplicado técnicas de gestão antes. E você aplica desde que eu te conheço. Exatamente. De ter aplicado com mais intensidade as técnicas de gestão. Então, quanto mais a gente aplica, melhor o resultado. Agora, é isso que você falou. A minha contratação, ela tem que suprir uma demanda da minha empresa. Olha, não, a minha demanda é WhatsApp. Opa. A minha demanda é Instagram. Opa. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de fazer o design de marketing, peraí, eu sei fazer? Não. Vou chamar um estagiário? Não, aí vai ser 2 pessoas não sabendo o que é para fazer. Vou mandar o estagiário aprender? Não, eu vou contratar um estagiário de direito para fazer o marketing. Não, mas peraí, você não sabe fazer, está contratando uma pessoa que também não sabe. Você vai juntar 2 pessoas... que não sabe para não fazer nada. Para não fazer nada e pior, aumentando o teu custo de produção. Tempo. E o teu tempo. O uso do seu tempo. É isso, entendeu? Aí. Cara, muito bom. Muito bom, eu estou muito feliz por você ter vindo aqui. Excelente. Eu falo desde o primeiro dia, o Andrei sabe disso, que eu estava muito ansioso para esse podcast, porque você para mim é uma referência muito grande. Obrigado. Sempre foi, inclusive tem a dedicação do seu nome no meu TCC. Obrigado, eu sei. E inclusive o tema foi algo que a gente discutiu. Sim. Mas é isso. Estamos chegando ao fim, né, desse episódio. Já temos aí bastante conteúdo, Tem bastante conteúdo aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Viu, Bruno? Eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram esse papo e quem escutou vai tirar muita informação valiosa daqui. Excelente, foi uma honra para mim participar. E eu espero que você volte mais vezes. Tá certo. Obrigado, Bruno. Um abraço para todos. Um abraço, galera. Isso aí, mais uma vez, eu vou pedir vocês, né, encarecidamente, curta, comenta, compartilha, envie para os amigos, para todo mundo, para que a nossa informação, essa informação de qualidade que o Rodrigo trouxe, chegue para mais pessoas. É isso aí. Muito grato por mais um episódio. Um abraço e até a próxima.